A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meu irmão? Tô passando aqui nesse sábado para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que nesse dia de hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Pai, do Santíssimo Espírito Santo, Deus venha falar para conosco através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar compartilhando com você nesse dia de hoje se encontra lá na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos diz o seguinte: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Meus irmãos, esse texto fala sobre plantio, escolhas, atitudes, comportamentos que nós temos diariamente nas nossas vidas, não é mesmo? Muitas das vezes nós tomamos atitudes, comportamentos, né? Praticamos o mal, como nos diz essa palavra, né? E lá na frente chega a colheita desse plantio que nós fizemos. Nós bebemos, nós fumamos, nós prostituímos, nós adulteramos, nós sentimos inveja, né, do nosso próximo. Só que lá na frente nós vamos ter que colher o que nós estamos plantando hoje. E aí chega a colheita e a gente diz assim: poxa, por que tá vindo todo esse mar de consequência, tanta destruição, tanto sofrimento? E serve para mim, principalmente para mim, eu que o diga, né? A gente planta para colher, né? E esse texto nos diz que quando nós semeamos na nossa carne, né, que é o nosso instinto humano, que nos diz aqui ainda em Gálatas 5,16, nos diz o seguinte, veja bem: Eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e contra a carne estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí olha só o que o apóstolo Paulo diz, quais são as obras da carne. Veja bem o que são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né? E aí o apóstolo Paulo diz coisas semelhantes a estas, né? Nós vemos que cada vez que nós praticamos a prostituição, nós estamos plantando na nossa carne. O que é a prostituição? É a promiscuidade, né? Se relacionar desenfreadamente com várias pessoas, isso é prostituição. Ah, mas eu não cobro para me relacionar com as pessoas. Tudo bem, né? Talvez você não venda o seu corpo, mas se relacionar com várias pessoas desenfreadamente, ainda assim, mesmo que você não estipule um valor, por isso é prostituição aos olhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, e sim a Bíblia. Amém, meus irmãos? Eu não tenho nada a ver com isso, mas a Bíblia nos conta isso, né? Aí a Bíblia fala mais um pouquinho a impureza, né? A maldade no coração, a perversidade, né? É um fruto da carne. Toda vez que eu planejo mal, que eu desejo mal no meu coração, né, eu estou sendo impuro, eu estou sendo perverso, eu estou plantando na carne e estou plantando para a corrupção. A corrupção aqui em Gálatas 6, Gálatas 6:8, né, fala da destruição, né, de realmente quando eu pratico as obras da carne, a morte, a destruição, as consequências negativas daquele ato da prostituição, da impureza, da lascívia chegam, né, e com isso chega a morte, dor, sofrimento, enfim, todo tipo de mal, né, todo tipo de consequência negativa de quem planta na carne, de quem suscita, né, quem alimenta os desejos da sua carne. E aí nós temos mais alguns exemplos aqui. A lascívia, né, é o prazer desenfreado no ato sexual. É uma pessoa realmente dada ao prazer, né, entregue aos desejos, às concupiscências da sua carne. É aquela pessoa que só pensa em satisfazer, né, a sua carne. E aí nós temos aqui a idolatria. A idolatria, ela se refere na grande maioria a culto a falsos deuses, a imagem, a estátuas,
né? Mas a Bíblia também fala de outro tipo de idolatria, né? Que são os terafins, são ídolos familiares. Muitas das vezes a gente tem um carinho, tem um sentimento desenfreado, um sentimento doentio, que ele passa do saudável para uma idolatria, né? Então, a idolatria também pode ser idolatrar um bem. Você ganhou, sei lá, um carro que você queria muito, um relógio, uma calça, né? Você queria muito esse bem. De um modo ou do outro, o recurso chega em você, né? Você é abençoado, você consegue comprar ou ganha, né? Você queria tanto, você gostava tanto disso, você venera tanto esse bem, né? Que ele acaba se tornando um ídolo, né? E isso é pecado, isso é plantar na carne, isso são obras da carne, né? É isso que essa palavra nos diz. A feitiçaria, bom, não preciso nem dizer o que é feitiçaria, né? Que hoje em dia está em alta, o diabo usando pessoas para manipular energias negativas, né? E aí tem mais alguns aqui, meus irmãos, mas nós vemos que todas as obras da carne são atos malignos, né? A prostituição traz doença, traz enfermidade. Nós estamos aí no período de carnaval. Nunca se tem tanta prostituição quanto no período do carnaval, lamentavelmente. Eu não tenho a mínima alegria, o mínimo prazer de falar isso, mas sim lamento, né? Porque doenças venéreas são distribuídas a rodo, brigas, álcool, tudo que, inclusive, diz aqui nessa palavra a bebedice, né? Tomar álcool até não poder mais, a prostituição, a lascívia, né? As iras nesse período, quantas brigas ao redor do mundo acontecem, né? Pelas pessoas estarem possuídas por demônios, por espíritos imundos, né? Então o carnaval é a festa da carne mesmo, é onde a prostituição é dissipada, a briga, a bebedice, todos os frutos da carne, aliás, todas as obras, né? O fruto é do espírito, né? Conforme eu me desenvolvo espiritualmente, eu produzo dentro de mim o fruto, o desenvolvimento do espírito, né? Aí eu vou ler logo em seguida aqui o seguinte, ó, em Gálatas 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós vemos através dessa palavra que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, né? Que vai na contramão de todas as obras da carne. O fruto do Espírito, quando eu me desenvolvo espiritualmente, que eu me santifico, que eu renuncio às minhas vontades, que eu me relaciono com Deus, que eu leio, que eu prego a palavra, que eu vivo o Evangelho segundo o que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, amando, perdoando, andando em santidade, andando em obediência com Deus. Eu sou uma pessoa que tem amor, né? O mundo não sabe o que é amor, o mundo sabe o que é interesse, o mundo sabe o que é prazer, mas amor o mundo não tem, amor só tem quem está em Deus, né? O gozo, ou seja, eu não sou uma pessoa atribulada espiritualmente, eu não sou uma pessoa que me iro facilmente, né? Eu sou uma pessoa plena, centrada, mansa, de bem com a vida, né? A longanimidade, eu tenho paciência, eu sei que às vezes as coisas podem dar errado, eu sei que nem tudo é do meu jeito, eu sou uma pessoa plena, né? A benignidade, eu sou uma pessoa que não tem maldade, ao contrário aqui das obras da carne, que é a impureza, né? A maldade, a perversidade no coração. Quem tem a benignidade não tem maldade no coração, não deseja, não pensa, né, mal para o seu próximo, mas é uma pessoa que pensa em abençoar, que pensa em ajudar outras pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a se relacionarem com Deus, né, a alcançarem o seu desenvolvimento espiritual. Então nós vemos que as obras da carne, o efeito da minha natureza humana, trazem morte, trazem destruição, trazem dor, trazem sofrimento, né? E nos conduzem ao inferno, a total separação de Deus, as obras da carne, né? O nosso feitio humano nos conduz à total separação de Deus. Mas quando nós optamos por alimentar, desenvolver, crescer espiritualmente, né? Até que a nossa espiritualidade esteja tão desenvolvida que ela venha nos dar frutos, né? Frutos são colheitas, são coisas boas que a gente plantou, que a gente regou, que a gente alimentou e que elas cresceram, que elas se desenvolveram e agora elas também vão nos honrar, né? Com esse desenvolvimento.
Então, meus irmãos, esse texto nos diz, né, que quando nós andamos segundo o que o Senhor Jesus Cristo andou aqui, em santidade, em bondade, em santificação, né, renunciando às nossas vontades, priorizando a nossa salvação, priorizando a nossa relação com Deus, nós colhemos frutos e frutos de vida eterna, né? E quando nós alimentamos o nosso desejo humano por sexo, por brigas, por invejas, por bebedices, né? Beber desenfreadamente, pela idolatria, idolatrar pessoas, idolatrar bens, idolatrar riquezas, sentir inveja, praticar feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, né, que é a prática de se sentir melhor do que os nossos irmãos. Nós olhamos para o fulano, poxa, fulano não é nada, fulano não tem nada, fulano não é ninguém, né? Isso são emulações, é o desejo, é o pensamento, é o comportamento de se julgar melhor acima dos demais, né? E são frutos da carne que vão trazer o que? Morte, destruição, dor, sofrimento, consequências negativas, né? Por mais que a gente tente ignorar a lei da semeadura, que é o que esse texto fala, né? A ciência define como ação e reação. Cada vez que eu me comporto de um modo, esse comportamento vai trazer uma consequência, né? Eu me comporto de um modo, o universo vai reagir de outro, e sucessivamente a reação do universo, de Deus, da vida para comigo, vai ser de acordo com o que eu estiver plantando. Então, meus irmãos, que nós possamos andar em fé, obediência, mansidão, se santificando, renunciando às nossas vontades, amando, perdoando, né? Imitando o Senhor Jesus Cristo. Sabe, a maior certeza que nós temos, que nós não vamos ter problemas aqui na terra, que nós não vamos colher frutos amargos, no sentido de merecer. Às vezes pode acontecer uma injustiça, né? Ninguém nesse mundo, nem o próprio Senhor Jesus Cristo, se viu livre das injustiças. Elas existem e, por mais reto que a gente seja, elas podem sim em algum momento acontecer. Mas quando eu ando cumprindo princípios espirituais, princípios que agradam a Deus, eu reduzo a chance de que a morte, a destruição, né, a minha condenação, a minha ida para o inferno seja uma realidade, né? Se eu estou sendo fiel, se eu estou obedecendo a Deus, pode ser que aconteça uma injustiça comigo, mas Deus vai me recompensar, Deus vai me glorificar, Deus vai mostrar que tudo aquilo aconteceu, mas para Ele me desenvolver espiritualmente, tudo aquilo aconteceu para que o nome dele viesse a ser glorificado, mas não porque eu merecia, como nós tivemos a história também de Jó, que era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. E isso quem disse não foi o homem, foi o próprio Deus que testificou de Jó dessa forma, né? Que perdeu tudo, que Satanás tocou na saúde dele, que teve a sua vida totalmente devastada. Mas foi uma injustiça, porque Jó era fiel, Jó era temente a Deus e Jó se desviava do mal. Então, né, nós estamos sim suscetíveis às injustiças, mas quando nós somos injustiçados, Deus nos dá a dupla honra, como ele deu com Jó, né? Jó sofreu, Jó pereceu injustamente, pereceu segundo a permissão de Deus. Mas após Jó ser provado, após Jó permanecer fiel com Deus, Deus restituiu todos os bens de Jó, né? E a vida, e a saúde, e os filhos, e tudo que ele tinha em porção dobrada. E assim é conosco, né? Talvez às vezes a gente anda em santidade, em obediência, plantando no Espírito, né? E renunciando às nossas concupiscências humanas, e aí acontece algo negativo e nós dissemos, poxa vida, eu fiz tudo certo e deu tudo errado, né? Acontece, né? Mas nós devemos saber que por mais que hoje nós estamos andando em Espírito, estamos renunciando às nossas vontades, estamos nos santificando, estamos obedecendo a Deus, está dando tudo errado. Mas amanhã, lá na frente, Deus vai nos restituir, vai nos recompensar com dupla honra, caso nós tenhamos sido injustiçados. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente andar na retidão, na fidelidade, na obediência, na santificação, né? Renunciando às nossas vontades humanas, renunciando às obras da nossa carne, que são malignas, que são perversas, que vão trazer dor, que vão trazer sofrimento, que vão trazer a ira de Deus, né? Que vão nos conduzir, inclusive, ao inferno, né? O Senhor Jesus Cristo certo dia virá, nós não sabemos quando. Tudo indica que esse processo, né, está em andamento para que o Senhor Jesus Cristo venha. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai julgar a humanidade, ele dará aos ímpios, aos pecadores, aos idólatras, aos feiticeiros, né, a recompensa
pelas suas más obras, a morte, a destruição, o total sofrimento, o total apartamento da graça, da misericórdia de Deus. Mas aquelas pessoas que se santificaram, que obedeceram, que renunciaram às suas concupiscências, os seus desejos carnais, como nos diz esse texto aqui, essas pessoas receberão a sua salvação eterna, o perdão de seus pecados, habitarão com o Senhor Jesus Cristo na cidade que Ele foi preparar para os santos, os separados deles, né? As pessoas que renunciaram às suas vontades, que foram batizadas com o Espírito Santo, que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então que nesse dia de hoje, meu irmão, você não somente renuncia à sua vontade, quem sabe, de praticar prostituição, a feitiçaria, a impureza, a malícia, a idolatria, a inveja, a glutonaria, a bebedice, mas que você e eu possamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único caminho, né, que nos poupa da ira que está de vir sobre a humanidade, pelos seus pecados, sobre as suas transgressões, né? O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, por você, pecadores, Ele é o único caminho que nos conduz à salvação eterna. Talvez você diga assim, poxa, irmão, mas pode ser que o Senhor Jesus Cristo venha daqui 100, 200, 300 anos, né? E até lá eu já não vou estar mais aqui. Mas a verdade é uma só, meu irmão, né? Que se nós morrermos antes do Senhor Jesus Cristo vir, né, se nós não tivermos aceitado o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso destino ainda assim é o inferno, lugar de dor, de tormento, de sofrimento, de total separação de Deus, né? Nós vamos clamar, nós vamos pedir a Deus, poxa, Deus me tira daqui. Deus não vai nos tirar, porque nós não renunciamos à nossa carnalidade humana, né? As obras da nossa carne. Nós não aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não nos santificamos, nós plantamos a vida inteira na carne, né? E aí nós vamos ter que colher a recompensa eterna dos nossos atos, só que na dor, no sofrimento. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, nesse dia de hoje, eu convido a você a se arrepender dos seus pecados, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você não seja condenado, mas receba o perdão dos seus pecados e venha receber a salvação eterna. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?